estudo que parece que são 85% de causa é o tabagismo, é o cigarro. Sim. Tá correto isso? Uhum. E aí? Como que a gente tá hoje em dia em relação a isso? De câncer no pulmão? Tem mais gente fumando? Tem menos gente fumando? Bom, o Brasil nesse aspecto é um modelo internacional, né? A gente, se contar como uma comparação, em 1989, 35% da população adulta fumava no Brasil. Eu sou de 70. Meus pais fumavam, a gente viajando de carro, dentro do carro com o vidro fechado. Sim. No avião, vocês devem lembrar bem, era de uma fileira pra cá, podia fumar. Como se a fumaça Restaurante. respeitasse. Até o assento 30 pode fumar, daqui pra cá. E a fumaça ia pro avião inteiro. Então, né? mais de 1 em cada 3 adultos fumavam em 89, 90. Era moda, né? E hoje em dia era mais do que moda, né? Era o efeito de uma ação organizada, de propaganda, de investimento. Hollywood? Exatamente. Os caras surfando e depois fumando cigarro. Aquelas mulheres lindas. Era moda, mas não era um fenômeno espontâneo. Era o resultado de investimento massivo. Né? E hoje, no Brasil, a prevalência, a proporção de gente que fuma é de 10%. Ah, é? Então a gente teve uma redução de 3/4, saiu de 35 para 10. Né? E isso é um modelo internacional, seja por diminuição de acesso com proibição da compra por menores de 18 anos, né? A proibição de propaganda, de peças publicitárias em todas as mídias, né? A partir do ano 2000. Foi 2000. Exatamente. Graças ao José Serra. É mesmo? É verdade. Né? Então a gente teve uma série de ações organizadas. Deve isso para esse homem. A gente tem uma política nacional de controle do tabaco. Aquelas mensagens atrás do cigarro. Aquelas mensagens aversivas também têm um papel de sensibilizar as pessoas eventualmente a considerarem parar de fumar, mas tudo está dentro de uma ação grande que envolve aumento de impostos, aumento de tributos, educação, oferta de tratamento, proibição de propaganda também, né? E a proibição do consumo de cigarro em ambiente fechado. Isso não só protege o não fumante, que é o primeiro objetivo, né? É prevenir o adoecimento e a morte do fumante passivo, mas também favorece que aquelas pessoas que fumam ou considerem parar de fumar ou diminuam o seu consumo. Então toda a estratégia voltada à política nacional de controle do câncer, ela precisa ser uma ação organizada, que envolve da educação ao tratamento, mas passa por um monte de coisa. Gustavo, você tem quantos anos? 48. Eu sou mais velho que você. Eu nasci em 70, né? O Lene tem a sua idade. Acho que você se lembra das baladas, como que era aquele negócio, o olho ardia, aquela fumaceira. E eu pedi pro pessoal separar aqui, quando começaram a falar sobre a proibição aqui, você vê que, na época todo mundo deve ter concordado. Coloca aí o Roda Viva, se vocês puderem colocar. A entrevista do Maluf. Do Maluf. Um clássico. Olha, coloca. Tem um fone aí pra vocês escutarem. Aqui, ó. Eu conheço a entrevista. Você conhece? Conhece. Essa é um Coloca clássico. aí pro pessoal escutar. Em São Paulo, o grande assunto da cidade é a respeito do polêmico decreto sobre a proibição de se fumar nos restaurantes. Prefeito, o senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais? Não acho que exagerei. Quando você vai numa igreja, você não fuma. Quando você está num ônibus, você não fuma. Quando você vai para um cinema, você fica 2 horas sem fumar. Então, eu não estou proibindo ninguém de fumar. Quem quiser fumar, pode fumar na sua casa, pode fumar na rua. O que nós pedimos é baseado em 3 leis existentes de que nos restaurantes não se fume. Queria dizer ao senhor o seguinte, eu sou um não fumante, nunca fumei. No entanto, eu prefiro, por exemplo, num voo, sentar do lado de um fumante, que eu acho que são pessoas mais agradáveis, menos tensas, do que do lado de um não fumante. Esse é um direito meu. Todo indivíduo que fuma vai morrer de câncer no pulmão, a não ser que morra antes de uma outra coisa. Agora, o que se discute, e aqui no Brasil também existe esta mania, de ser constitucional ou não. Então, quando se discutiu o cinto de segurança, ninguém dizia que o cinto de segurança não salvava. Cortou aí. Depois ele fala do cinto de segurança também, que tinha preconceito também, né? Quem usava o cinto de segurança, ele não sabe dirigir, tá com medo e tal.
Mas você vê É. teve uma barreira muito grande das pessoas, né? Eu lembro que meu pai reclamava muito, como assim não vão mais poder fumar nos lugares? Como que foi isso na época? Foi uma revolução, porque a gente já vinha há muitos anos falando isso, né? Que era um absurdo. O Gustavo falou que quantos fumavam em 89. Nos anos 60, quando eu era adolescente, os homens, as mulheres fumavam menos naquela época. Os homens, 60% dos homens fumavam. E o idiota aqui era um deles. E por que você acha? Porque que era uma... você era moleque, todo mundo fumava, você olhava aquelas propagandas na televisão, aquelas mulheres filmes, lindas, maravilhosas. Filmes, os atores também, né? Aí você achava que se você fumasse, você ia sair com todas elas, né? E numa rodinha assim, todo mundo fumava. E o adolescente é sempre inseguro, não é? Sim, o adolescente fuma porque o amigo fuma, fuma porque os pais fumam. Então tem essa questão, né, de que um dos fatores de risco para você vir a se tornar um fumante, além da curiosidade própria da infância e da adolescência, é o convívio com o fumante. Então é uma doença transmissível o tabagismo, né? Essa pandemia, né, ela é transmissível. Então o pico lá para os anos 60, 70 foi diminuindo, mas era muito forte, né? Muito. O pico chegou nos anos 80 ainda, porque alguns países começaram a ter uma diminuição mais precoce, né, da prevalência de tabagismo por conta de ações também, né, de controle, como os Estados Unidos, mas no geral a tendência de queda ela foi um pouco mais tardia. E eu vi documento... Desculpa, doutor. Tem um aspecto muito interessante nisso, que é o seguinte. Nós tomamos várias medidas, né? O Gustavo se referiu a algumas delas. Né? Proibir fumar em lugar fechado, no avião, etc. Né? E as campanhas educativas que nós fizemos. Mas tudo que nós fizemos já tinha sido feito anteriormente. Como assim? Por exemplo, nós proibimos fumar em lugar fechado, certo. Restaurantes, etc. Isso tinha sido feito na Escandinávia nos anos 70. Nós colocamos aquelas mensagens horríveis, né, no maço de cigarro. O Canadá tinha feito isso no início dos anos 90, nós fomos fazendo nos anos 2000 e pouco. Se você pega hoje o Brasil e compara com os outros países, os países desenvolvidos, nós fumamos menos do que todos. Então, menos do que nos Estados Unidos, menos do que na Itália, na França, na Espanha, na Suécia, na Noruega. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que nós fizemos aqui, os outros já tinham feito antes. E por que aconteceu isso aqui? Eu acho que foi a televisão. A televisão. Nenhum desses países tem uma rede de televisão que cobre o país inteiro. Os Estados Unidos têm centenas de redes de televisão, não é? Aqui, quando você começa, tira o cigarro da novela, acaba com esse glamour do cigarro. Põe os médicos na televisão falando do cigarro, tendo esse tipo de discussão aqui, os riscos quais são. E eu acho que o ponto fundamental qual foi? Você olha a propaganda como era, você vê, era aquelas mulheres lindas, aqueles homens maduros, né, bem vestidos, e com iates, com dinheiro. era um cowboy, o outro era esportista. O outro era um machão. Né? Bom... Na hora que você olha essa propaganda toda, foi isso que deu. O cinema é que trouxe o glamour para o cigarro. E nós nós que eu digo, os médicos de um modo geral e muitas autoridades de saúde e de defesa contra o fumo, nós conseguimos transformar o cigarro no que ele é, realmente. Primeiro, é um vício, é uma dependência de nicotina, é um vício chinfrim que dá mau hálito, que deixa cheiro nas roupas, que as mulheres não gostam de sentir esse cheiro nos homens, e aí nós conseguimos, através dessa mudança educacional, provocar essa alteração. O cigarro passou a ser uma coisa brega, uma coisa que dá mau cheiro, que dá mau hálito, não é? Hálito repulsivo. Teve uma campanha do Ziraldo, inclusive, isso, Fumar é Brega, lembra disso? Vê se acha umas imagens. Desenhos fantásticos do Ziraldo, e sempre assim, com aquelas mulheres cheias de peles e não sei o que, com cigarro. Vê se acha algumas dessas imagens. Porque eu imagino que deviam ter várias vozes dissidentes falando que na época e foram caladas, né? Claro. Olha, a primeira demonstração científica aceita pela comunidade toda de que o cigarro provocava câncer
Foi feito em animais de laboratório na Inglaterra, no início dos anos 50 do século passado. Já em 50 já se Em sabia. 50. E a indústria fazia o quê? Contratava cientistas de aluguel para pôr defeito em todos os trabalhos que apareciam. Fizeram cometeram um grande crime. Em humanos, a evidência mais robusta da primeira geração foi também na década de 50, 54, né, um grupo de pesquisadores do Reino Unido começou a acompanhar médicos que fumavam, né, e de lá que eles concluíram aquela frase que acho que muitos de nós já ouviram aqui, que o fumante vive em média 10 anos a menos do que o não fumante, né, e que parar de fumar em qualquer época da vida reduz teu risco de adoecimento e óbito. Isso já era conhecido desde a primeira publicação desse grupo em 54. A última publicação desse grupo em inglês foi em 2004, né? Esse estudo já tinha, um estudo que acompanhava um grande grupo de médicos nascidos, né, ao longo do século XX. A última publicação foi em 2004, porque além dos pesquisadores já terem morrido, muitos dos voluntários dessa pesquisa também já tinham. Mas a gente já tinha essa evidência. Ao mesmo tempo, tinha todo um sistema organizado para gerar, né, a informação equivocada, ou desacreditar a informação verdadeira, ou fazer, né, uma campanha de desinformação em massa. O célebre negacionismo. Eu acho, posso estar enganado, que inclusive o modelo, ou o ator que fazia os comerciais da Marlboro morreu de câncer no pulmão. Não foi? De pulmão. Olha só. Então, o que é mais do que... um dos pôsteres do Fumar é Cafona. Não era? Sensacional. Era muito bom, né? Cafona, agora. Total. Eu lembro desse. E como que se dá o câncer de pulmão? O que acontece quando a pessoa fuma? Como que é o procedimento, explicando de uma maneira simples para as pessoas, assim, para dar esse start? O jeito mais simples seria dizer o seguinte: o cigarro tem várias substâncias que são cancerígenas, né? Que você libera, vem com a fumaça, isso vai agir em todo o epitélio, toda a parte do revestimento interno do aparelho respiratório. Pega desde a parte alta, vem faringe, laringe, traqueia, os brônquios, até chegar nos alvéolos pulmonares. E essas substâncias modificam geneticamente as células. Vamos dizer assim, elas são capazes de fazer disparar aqueles genes que provocam o crescimento celular e a multiplicação celular, que estão lá quietos, porque está tudo em equilíbrio. Elas destroem esse equilíbrio. E aí você pode ter a ativação de genes que são aqueles responsáveis pela multiplicação celular. Sim, linhas bem gerais, acho que pode ser explicado assim. E o problema não fica só aí, né? Além da penetração dessas mais de 70 substâncias que causam câncer pela fumaça do cigarro nas nossas vias aéreas, várias delas são absorvidas pelo organismo e por isso o cigarro provoca câncer na boca, câncer no esôfago, câncer no estômago, câncer no pâncreas, câncer no intestino, câncer de ovário, bexiga, rim, alguns tipos de leucemia, câncer de mama. Câncer de colo uterino. Câncer de colo uterino, né? Tanto que se espalha pelo corpo, é isso? Então, a gente precisa lembrar, né, que o cigarro ele é responsável por 1 de cada 3 casos de câncer no mundo, considerando todos os órgãos. Né? Além, claro, né, de ser responsável sozinho por mais de 8 milhões de mortes a cada ano, juntando doença cardiovascular, câncer de pulmão, né, doença cerebrovascular e tudo mais. Então, não é pouca coisa. Das 50 e poucas milhões de pessoas que morrem a cada ano no mundo por todas as causas, 8 milhões estão na conta do cigarro, sozinho. A Organização Mundial da Saúde calcula que neste século XXI morrerão 800 milhões de pessoas por causa do cigarro. Só por causa do cigarro. É isso, né? Cara, que absurdo isso. Você sabendo que a pessoa está assinando uma brevidade da vida dela e deixa acontecer. Vilela, é a pior dependência química que existe. Meu pai falava. É difícil. É muito pior. Difícil. Olha, claro. Eu faço um trabalho em cadeias há 35 anos. Hoje foi um dia que eu fui à cadeia. Você pega essa molecada que fuma crack. Tá. A cadeia que eu atendo, que é o CDP do Belém, é justamente a que pega o centro da cidade. Então, o moleque fuma crack, roubou um celular, vai para a cadeia. Vai para lá.
Chega na cadeia, não tem crack. E aí? Não tem crack. Ele fica numa boa. Fica na boa, não sente, não existe essa crise de abstinência maluca. Agora vê se ele para de fumar. Não consegue. Arranja um jeito. Não consegue. Tanto que é moeda de troca, né? Na cadeia é o cigarro. O cigarro, o cara não consegue parar de fumar. Eu fumei quando era moleque de quase 20 anos. Como parou? Parei sofrendo. Sofrendo muito. Aos poucos? Acontece que você, quando diz para a pessoa que ela tem que parar de fumar, ela quer parar, mas não quer sofrer. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Não tem como, né? Você enlouquece, porque o cigarro, a crise de abstinência da nicotina, provoca ansiedade. Você vai ficando ansioso, você não consegue fazer nada. Você não quer saber de comer, de namorar, de encontrar os amigos. Você quer fumar na hora que bate aquele desespero. Eu cansei de ouvir coisas do cara dizer, eu tenho vontade de bater a cabeça na parede. Nossa. É horrível. Você não descreve essa síndrome de abstinência da nicotina porque o cigarro é uma droga permitida. E o cara, quando começa a ficar com vontade de fumar, ele acende o cigarro e aplaca a crise, não é? Mas é a pior que existe, é a droga mais difícil de largar de todas as outras. Tem muita gente que para, depois de um tempo acaba voltando por alguém fumando perto. Que é a característica dessa doença que é chamada dependência química, né? É uma doença que provoca, que tem recaídas, né? Exato. E o cara recai fácil. Em geral recai, olha, se eu parei de fumar há mais de 40 anos. Se eu pegar um cigarro aqui e fumar um cigarro, eu vou sair e na hora que for embora eu vou comprar um mais. Sério, é assim? Você deixa de ser usuário, porque você não usa mais. Mas a dependência você adquiriu, você carrega pela vida inteira. É como o cara que bebe. Parou de beber completamente. Tudo bem, ele não é mais usuário de álcool. Mas um dia ele fala, acho que agora dá para tomar uma cerveja. Pronto. Volta tudo que era antes, né? E da experiência de vocês, tem muita gente que quer parar e realmente não consegue. Tem muito tempo tentando e não consegue. Tem, mas lembrar que tem tratamento, o tratamento diminui a intensidade dos sintomas da síndrome da abstinência, diminui essas alterações do sono, do apetite, da capacidade de concentração, diminui essa irritabilidade, né? A fissura, que é aquela vontade desconfortável de fumar. Então, o tratamento existe, tem o tratamento não medicamentoso, que é aconselhamento, preparação, orientação, e tem o tratamento medicamentoso, e ele está disponível no SUS. Então, se você fuma, agora sim, olhando para essa sua câmera, se você fuma, quer parar de fumar, procure um posto de saúde, tem tratamento gratuito disponível no Sistema Único de Saúde. Essa é a mensagem. E quem está pensando em começar a fumar, fala pro pessoal. Esquece, tá? É só um cigarro, eu vou fumar um só. 1 de cada 2 fumantes vai morrer por uma doença relacionada ao tabaco, seja ela infarto, derrame, câncer e todas aquelas dezenas que a gente passaria o programa inteiro enumerando aqui. Olha, e tem um outro detalhe aí, não entra nessa, sabe por quê? Porque um dia você vai querer parar. E houve a opinião de quem já passou por isso. Você vai sofrer feito cachorro. Ou cachorra, porque é muito difícil, é um sofrimento doido. É melhor não entrar nessa. Melhor não entrar nessa, seja o cigarro fumado assim, ou o cigarro eletrônico. Porque o cigarro eletrônico é o quê? É a nicotina que te oferecem, cheio de sabores, né? Que eles vão misturando esses flavorizantes para você achar que tem gostinho de maçã, de mousse de chocolate, né? Tudo para viciar a criança. Essa gente é criminosa. Tem gente que fala, não, é só quando eu tomo cervejinha eu gosto de um cigarro, né? Ou café e cigarro associa uma coisa a outra, né? A bebida alcoólica aumenta a vontade de fumar, isso é bioquímico, é real, né? E diminui o autocontrole da pessoa que está tentando gerenciar o número de cigarros. Então é um grande sabotador, né, do esforço de parar de fumar. Mas, de fato, cigarro eletrônico, que é a mesma coisa, a gente precisa dizer,